Conexão Brasília de hoje conversa com um dos presidenciáveis para 2018. Ele, que é senador da República, esteve recentemente pelo Piauí. Celular e microfone em mãos, a gente se conecta agora com Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias, primeiro, muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa, Conexão Brasília. E vamos direto com uma pergunta boa. Uma pergunta boa, senador. O senhor votou pelo impeachment, mas depois se mostrou um senador independente em relação ao governo do presidente Michel Temer. Às vezes isso confunde o eleitor. Eu tenho certeza que o senhor acompanha isso pelas suas redes sociais. Mas o senhor acredita que nesse atual momento a troca valeu a pena para o Brasil, para o país? Primeiramente, obrigado aí pela visita ao meu gabinete aqui no Senado Federal, em Brasília. Olha, eu tenho uma posição de tranquilidade em relação a esse impasse, né? É certo que é uma posição complexa, de certo constrangimento, mas o meu conforto é que lá atrás, quando nós defendemos o impeachment da presidente Dilma, eu desejava um impeachment completo, não pela metade como ocorreu. De toda a chapa. Exato. Envolvia também o vice-presidente da República. E ele é continuidade. É o mesmo sistema de governança que eu considero promíscuo, que é o do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, né? Desse toma lá da cá que provoca indignação nos brasileiros. Esse sistema corrupto que é matriz desses escândalos de corrupção e dos governos incompetentes. Então é evidente que eu não ficaria à vontade apoiando Michel Temer. Por essa razão, adotei essa postura de independência. Quando há possibilidade de aprovar um projeto que vem do governo, o faço com a maior tranquilidade. Mas não creio que devo deixar de combater esse sistema, de combater esse governo, até porque não é um governo correto no plano da ética, é um governo desonesto. E esse é um compromisso de vida que foi a prioridade desde o primeiro momento da minha trajetória política e eu não vou abandonar até o final dela. Portanto, eu não posso apoiar um governo que se constitui nesse sistema da barganha permanente, escusa, desonesta e obviamente, com políticos investigados, obviamente, muitos deles, né, ministros, alguns que já deixaram, outros que permanecem, investigados na Operação Lava Jato. Senador, o senhor falou aí no governo desonesto. A gente acompanha os noticiários, a gente vê toda a polêmica, o núcleo duro do presidente Michel Temer envolvido em escândalos e mais escândalos, formação de quadrilha, corrupção passiva e por aí vai. A população está meio passiva diante disso. O senhor acredita, se a gente comparar esse período agora dos escândalos do governo do presidente Michel Temer, comparando lá com essa movimentação que ocorreu pelo impeachment da ex-presidente Dilma, a gente vê a diferença do povo, da reação da sociedade. O senhor atribui essa passividade ao quê? A falta de alternativa, né? Porque a população inteligente deve refletir. Derrubamos o Temer agora e quem assume? Resolve? Ou é mais do mesmo? Rodrigo Maia. Exatamente. Mais do mesmo, na sua avaliação. Exatamente, mais do mesmo. Com os mesmos problemas, inclusive no campo da Operação Lava Jato. Há problemas. Então, é óbvio que a população reflete sobre isso. E vê esse governo como um governo tapa-buraco. E fica torcendo para passar rápido, né? Certamente há uma angústia de mudança. Há pressa, a população está apressada. Quando o governo é ruim, quando o governo é impopular, desacreditado, há uma pressa pela alternância. E por isso que os candidatos estão nas estradas do país aí já em campanha eleitoral. Há candidato aí que está há 2 anos já em campanha, não é? Exatamente porque há essa pressa em função do desencanto em relação ao governo atual.
os presidenciáveis. Estou me referindo a candidatos à presidência, que alguns já estão há bastante tempo. Aí a gente vê caravana de Lula pelo Nordeste, a gente vê também a tentativa do prefeito de São Paulo de também ir para o Nordeste, está viajando muito. A gente vê também o deputado federal Jair Bolsonaro. Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Mas a gente começa a ver também o seu nome colocado como presidenciável. Eu espero que eles corram. Podemos. Eu espero que eles corram bastante agora e se cansem logo. Então, queimaram a largada. É verdade, é verdade. Porque o que vale é a reta de chegada, não é? Então, nós temos que exatamente ter essa cautela. É evidente que o meu partido me colocou como candidato, né, como pré-candidato, e eu tenho que assumir essa responsabilidade, mas eu não posso deixar Brasília durante a semana. Então, em finais de semana, sem perder um dia sequer de trabalho aqui, eu tenho viajado. Fui a alguns lugares já, mas obviamente com a necessária cautela, né? Fui à Bahia, fui ao Maranhão, fui ao Rio Grande do Norte, fui ao Pará, fui ao Rio Grande do Sul, fui a Minas. Nós vamos chegando devagar a todos os estados brasileiros, com a necessária prudência de não extrapolar os limites da legislação e, obviamente, não deixar de atuar aqui em Brasília, que esse é o meu dever agora. Senador, continuando a gente falar dos presidenciáveis, falando sobre esse assunto. Eu vou escolher 2 presidenciáveis aqui. E como é que o senhor está avaliando o discurso deles? Do ex-presidente Lula e do prefeito de São Paulo, João Dória. Bom, eu não sei se são candidatos, né? Eu não posso dizer que são presidenciáveis. Eu não acredito na candidatura do Lula. Não acredito. Tem esse impasse, ele está com esse problema muito sério com a justiça. Não devo fazer nenhuma observação a respeito, porque seria admitir a candidatura. E eu, particularmente, como brasileiro, não como político, como cidadão brasileiro, não admito a candidatura dele. Não é possível que o Brasil possa, a justiça brasileira vá permitir uma candidatura nesses termos, né? E em relação ao outro citado, também não é candidato ainda, porque o partido não o indicou. Não é? Há um postulante, segundo dizem os tucanos, tem um outro que é o primeiro da fila, que é o governador de São Paulo. Então eu não sei quem será candidato pelo PSDB. Por isso eu não posso fazer também nenhuma avaliação. Mas sobre o seu discurso, se concretizar a sua candidatura, nós temos tempo para isso ainda, mas qual seria o diferencial do seu discurso, das suas propostas? Eu acho que a população tem que analisar o conjunto da obra da ação política desenvolvida pelo postulante à presidência da República. Eu estou dizendo isso porque há sempre o oportunismo, né? A última palavra, o último gesto, o último grito, a última valentia. E é preciso analisar, antes do último grito e da última valentia, o que ocorreu na trajetória de cada um. O que eu lamento às vezes é verificar que muitos não acompanharam a atividade política dos últimos anos e começaram a acompanhar muito recentemente. Então não conhecem o itinerário que cada um percorreu para chegar até este momento. Eu acho que esse é o patrimônio que deve ser avaliado. O patrimônio que um postulante à presidência da República deve oferecer para análise da população é o seu desempenho ao longo do tempo. E não apenas agora, quando o barco afundou, muitos pularam deste barco e vieram para o sol da oposição, mas antes estavam sempre à sombra do poder, procurando as benesses, as vantagens de ser governo. Então, alguns se locupletaram. Eles precisam dizer onde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado. Essa é uma pergunta que a população pode fazer a cada candidato. Aonde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado, não é? Boa pergunta. É uma boa excelente pergunta. Eu acho que essa é a pergunta essencial nessa campanha eleitoral. O que eu estou dizendo é o que vale, é a tradição,
o itinerário percorrido, a postura de coerência. É preciso verificar se não há oportunismo. Isso tudo tem que ser analisado pelo eleitor. No nosso caso, nós temos uma história que podemos apresentar. Muitos não a conhecem, pela distância, pela dificuldade da informação. Nem sempre a informação chega de forma completa e absoluta, mas nós teremos a campanha eleitoral. Fui governador de estado, num período de crise fantástica, né, com mais de 80% de inflação ao mês, e um governo que termina com 93% de aprovação da população. E depois de todo esse itinerário, a população do Paraná me concede agora, na última eleição, quase 80% dos votos. Então, isso tudo tem que ser apresentado como credencial. Acho que o Brasil está vivendo terríveis dificuldades. Para recolocar o país nos trilhos do progresso, é preciso muita experiência administrativa, maturidade política e responsabilidade. Então, eu creio que esta é uma reflexão necessária que cabe ao eleitor fazer. O senhor fez aí um resumo que coincide com a proposta do Podemos, né? Mas, assim, antes da gente entrar a falar mais um pouco sobre o Podemos, eu queria... o senhor fez passagens para alguns partidos. Por que mudou tanto de partido? Essa é uma ótima pergunta e eu até agradeço. Na verdade, eu nunca mudei de partido, porque os partidos não existem. São siglas para registro de candidaturas. E eu mudava tentando encontrar um partido. Não encontrei. Agora estou no Podemos, que não é um partido, é um movimento. É um movimento que tem a pretensão de fazer a leitura correta das prioridades eleitas pela população, em transformá-las nas nossas causas pelas quais devemos lutar. Esse é o Podemos. Mais uma vez dizer que mudei sempre para continuar coerente com os meus princípios. Quando mudava é porque não me sentia confortável onde estava, não concordava com a prática. Então, quando se anunciou, mudou o nome do partido, era PTN e passou a ser Podemos, não é? Eu digo, não é uma simples mudança de nome, é uma tentativa de mudar conceito, muda programa, muda estatuto, muda modelo de gestão, muda a fotografia da ferramenta política, que pode ser partido ou pode ser movimento, mas que está disponível para a população apresentar as suas prioridades, né? Então, esta é a mudança. É uma mudança de conceito, mudança de comportamento, de prática política. E você pode dizer, mas é certeza? Eu digo, não é certeza, eu tenho que ser sincero. Vai depender, e otimista. Vai depender daqueles que aderirem a esse projeto. Pronto, agora eu vou... a gente vai entrar aqui na nossa próxima pergunta. O senhor já está começando a se encontrar com vários nomes por todo o Brasil. No Piauí, o senhor teve recentemente reunido com 2 nomes da área... 2 advogados lá no estado, muito conhecidos do Piauí, que é o doutor Norberto Campelo e o doutor Sigifroy Moreno. Houve esse convite para a composição da chapa. Como é que o senhor está avaliando, não só lá no Piauí, mas todas essas conversas que estão ocorrendo no Brasil em relação ao Podemos? Nós ficamos muito felizes quando encontramos nomes como estes 2 do Piauí. Ao lado do nosso deputado Silas, nós os convidamos para ingressarem no Podemos e participarem do processo eleitoral, disputando a eleição para o governo do estado e para o Senado da República. E, obviamente, são perfis que nós desejamos no Podemos, né? Essa proposta de modernização da atividade pública. A sociedade mudou. As instituições públicas estão mudando e a política ainda não mudou. Nós precisamos mudar a política. Eu acredito em figuras como
a do Dr. Norberto e do Dr. Moreno. Eu acredito exatamente em figuras que, sentindo esse drama nacional, né, vendo o país mergulhado num oceano de crises intermináveis, né, preparados, talentosos, se colocam à disposição da população para contribuir, para tentar mudar essa realidade que nós estamos enfrentando. Então é muito bom encontrar pessoas dispostas, como nós estamos encontrando agora no Piauí, com essas duas lideranças do mundo jurídico, que possam se transformar em grandes lideranças da política, e em outros estados também nós estamos buscando aqueles que podem chegar à política, muitas vezes pela primeira vez, mas com um patrimônio adquirido no exercício da atividade privada. Inclusive o doutor Dallagnol. Houve esse convite do Podemos? Olha, não houve por constrangimento, mas não é por falta de desejo. É uma figura que cairia muito bem. Sim. E que nós gostaríamos muito de ter ao nosso lado, no Podemos. Obviamente, em respeito à função que ele exerce, nós não o convidamos ainda, porque acho que ele tem que estar dedicado a essa tarefa que é essencial e tem cumprido um papel extraordinário. É por isso que às vezes é atacado, porque essa é uma estratégia que nós conhecemos bem no mundo do crime, né? Tentar desqualificar os que investigam. E ele tem sido um exemplo de procurador honrado e corajoso, competente e trabalhador. Tem sido muito importante para o sucesso da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. Muitas críticas do lado dos políticos, mas esse não é o foco. É como o senhor já definiu aí, é uma estratégia. É uma estratégia que os investigados apostam. Mas o que o senhor apostaria como futuro para a Operação Lava Jato? Olha, há uma medida indispensável para o êxito da Operação Lava Jato, que é o fim do foro privilegiado. O que eu temo é que ao final da Operação Lava Jato reste uma sensação amarga de impunidade, porque muitos políticos não serão, não só políticos, autoridades, né? Autoridades que não serão julgadas. As ações prescreverão. São muitas autoridades investigadas, muitas delas já denunciadas, né? E certamente 11 ministros do Supremo Tribunal Federal não terão tempo para julgá-las, especialmente antes do processo eleitoral do próximo ano. Então, o necessário, o indispensável seria a Câmara dos Deputados, que está em posse do projeto já aprovado no Senado, aprovar o fim do foro privilegiado. Aí nós teríamos uma redistribuição destas ações para a primeira instância, vários juízes seriam convocados ao trabalho e certamente nós teríamos um resultado muito mais eficaz da Operação Lava Jato. Mas ela já é um sucesso, ela já muda o cenário da administração pública no Brasil. Certamente o Brasil não será mais o mesmo. Teremos o Brasil até a Operação Lava Jato e depois da Operação Lava Jato. Houve uma moralização, né? Houve essa conscientização das pessoas que não conseguiam acompanhar de perto como funcionava. Eu creio que nós teremos uma redução do índice de corrupção, tanto na atividade pública quanto na atividade privada, porque esse complexo esquema de corrupção idealizado por essa organização criminosa que assumiu o poder no país nos últimos anos envolve também o setor privado. Estão aí grandes empresários presos, não é? Aliás, é uma mudança de conceito de justiça no Brasil, porque antes a justiça era tida como só para os pobres. E hoje nós estamos verificando que a justiça é também para os poderosos, né? Até ex-presidentes da República. Atual presidente da República, primeiro na história denunciado pelo Procurador-Geral da República. Portanto, nós estamos vivendo um tempo de mudança mesmo no país. E essa mudança só se completará quando nós mudarmos no mundo da política. Senador, para a gente finalizar, uma pergunta descontraída. Eu adoro acompanhar suas redes sociais. É jornalista, você está acompanhando.
E aí o senhor fala muito dos animais, e tem o seu cachorro, né? E tem o seu cachorro. E eu acho isso muito interessante, porque é uma pauta que é em voga, essa questão da proteção dos animais, a gente vê isso. E ele participou muito da sua campanha ao Senado. Exato. Ele participou, era protagonista. E agora? Olha, eu quero dizer o seguinte... saber se eu vou contar aí com ele, outro petzinho. Eu quero dizer o seguinte, eu sou um homem do campo, eu nasci na roça, fui criado na roça, então, obviamente, um apego aos animais, né? Uma proximidade, e vim para a cidade. Mas a gente sai do campo e o campo não sai da gente. Ainda bem. E nós continuamos. Aliás, os governantes desse país são muito urbanos. Eles precisavam ter pisado o pé no chão do campo no interior desse país, que seriam diferentes. Então, na campanha de 2014, né, para o Senado, eu fui a um programa de televisão para falar sobre um projeto meu, que proíbe o sacrifício desses pequenos animais como experiência para produtos cosméticos. E nós temos hoje avanços científicos que podem dispensar o sacrifício desses pequenos animais. E nós apresentamos esse projeto, até está sendo aprovado aqui pelo Senado, anexado a outros projetos do gênero, né? E eu fui ao programa de televisão e achei que seria oportuno eu levar o cachorro, o Bruno Henrique, aliás, o Hugo Henrique, o nome do cachorro. Por que é Hugo Henrique? Foi o nome que deram nele, Hugo Henrique. E aí eu levei o Hugo Henrique e aí foi uma sensação, porque muita gente gosta de animais. E os adversários tentaram ridicularizar. E aí, obviamente, deram dimensão ao fato, né? Houve uma repercussão até nacional, tanto é que você está me perguntando sobre isso, né? Eu até brinquei na campanha com o adversário, numa entrevista, me indagaram a respeito, e disse, pena que o Hugo Henrique não pôde registrar a candidatura dele, senão ele ia dar uma surra nesse meu adversário, nas urnas, né? Então, realmente, eu acho que é importante ter esse amor aos animais, né? E a defesa dos animais é, sim, uma pauta importante também de qualquer candidatura. Obrigada, senador, pelo seu tempo. A gente conseguiu aqui explorar vários temas. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e vou levar um abraço seu para o Hugo Henrique. Ótimo, depois eu vou entrar em contato para saber se esse abraço chegou. Obrigada, senador.